Os Cavaleiros de Pégaso são predestinados a serem os maiores defensores de Atena. Durante todas as Guerras Santas, o guerreiro que representa a constelação de Pégaso sempre está envolvido em grandes combates, sendo uma peça-chave para que a deusa consiga derrotar seus adversários. E no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês quais foram os 3 Cavaleiros de Pégaso oficiais mais poderosos. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Curiosidade número 1, o Cavaleiro da Era Mitológica. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wes e agora vou mostrar para vocês a história do primeiro Cavaleiro de Pégaso. Parte da história desse personagem é revelada em várias sagas de Cavaleiros do Zodíaco. O Cavaleiro de Pégaso da Era Mitológica foi citado pela primeira vez na Batalha de Ceia contra Hades. Nessa luta, Ceia de Pégaso consegue ferir o corpo de Hades, atingindo um soco no deus do submundo, e por isso Hades acaba se lembrando que na Era Mitológica, o Cavaleiro de Pégaso já conseguiu concretizar esse feito, sendo que foi por isso que Hades passou a esconder o seu verdadeiro corpo, e então utilizar um humano como hospedeiro nas demais Guerras Santas. Já na saga de Lost Canvas é dito que o Pégaso original era um ser mitológico que vivia com Atena no Monte Olimpo. Após a deusa Atena decidir reencarnar como humana e viver entre os mortais, o Pégaso também decidiu acompanhá-la. Portanto, foi por isso que o Pégaso mitológico começou a reencarnar sendo um humano. Após alguns séculos, Atena decidiu criar as armaduras, sendo essa uma necessidade para lutar contra o exército de Poseidon. Nessa época surgiram os Cavaleiros, e portanto o Pégaso, que reencarnou como um humano, se tornou o primeiro Cavaleiro de Pégaso. Após a luta contra Poseidon, teve a batalha contra Ares e posteriormente contra Hades, onde surgiu o mito do matador de deuses, o Pégaso que feriu o deus do submundo. Não sabemos o nome verdadeiro desse cavaleiro, nem sequer outros feitos desse personagem foram mostrados no anime ou mangá, porém em um jogo oficial chamado Sansei Online, conhecemos o personagem Rodório de Pégaso. Em Sansei Online, a alma de Rodório reaparece para lutar contra Thanatos. Por isso, a aparência do cavaleiro continua sendo um mistério. Vemos apenas a sua armadura de bronze, que cobre um corpo feito de puro cosmo. E devido aos seus atos heróicos conquistados durante a vida, o vilarejo próximo ao Santuário de Atena possui seu nome como homenagem. Algo também a se lembrar é que o primeiro Cavaleiro de Pégaso também teria sido o primeiro a despertar a armadura divina em sua luta contra Hades. E devido ser um verdadeiro ícone, tendo seu poder amedrontado um deus do Olimpo, o primeiro Cavaleiro de Pégaso merece e muito estar nesse vídeo. Curiosidade número 2, o Pégaso mais carismático. Ceia de Pégaso com certeza é o Pégaso mais famoso e carismático, e além de tudo, ele é um cavaleiro que a cada batalha aprimorou suas próprias habilidades. Desde o início, Ceia demonstra ter uma grande tenacidade, sendo alguém capaz de vencer seus inimigos devido sua persistência. Na primeira batalha que vemos Ceia lutar, ele supera o poderoso Cassius, que era considerado um grande guerreiro dentro do santuário. Dentre os aspirantes a Cavaleiros de Pégaso, Cassius era considerado o mais forte. No mangá é dito que ele tinha decapitado 8 adversários antes de Ceia, porém no próprio mangá também é mostrado que o treinamento de Ceia foi muito além de controlar o cosmo e partir os átomos. Ceia no mangá enfrentava diariamente sua mestra Marin, e a mesma ainda utilizava sua armadura de prata. Então podemos chegar à conclusão de que Ceia tinha um nível superior aos demais Cavaleiros de Bronze desde sua formação como cavaleiro. Na sua luta contra Gek de Urso, percebemos isso também, e no decorrer da história, Shun, Yoga, Shiryu e Ikki se aproximam do Ceia justamente por serem superiores aos demais Cavaleiros de Bronze. Sabemos que o Pégaso consegue ultrapassar o poder dos Cavaleiros de Prata. Ele também enfrenta diversos Cavaleiros de Ouro, e apesar de nenhum deles morrer pelas mãos de Ceia, o Pégaso ainda assim é reconhecido por muitos de seus adversários.
Na saga de Poseidon, Seiya enfrenta o deus dos mares utilizando a armadura de Sagitário, e na saga de Hades, o seu primeiro confronto é contra a Máscara da Morte, onde Seiya também se mostra superior ao Cavaleiro de Ouro. Na fase Elísios, Seiya é o primeiro a despertar sua armadura divina e derrota o deus da morte Thanatos sozinho, além de ser capaz de ferir o corpo de Hades com seus golpes. Certamente Seiya de Pégaso merece ser reconhecido como um dos Cavaleiros de Pégaso mais poderosos, devido sua capacidade de evoluir constantemente. Seiya é um personagem capaz de ficar mais forte e, por consequência, também forçar os seus companheiros a evoluir junto dele. O Cavaleiro ainda irá evoluir muito mais na história, mas atualmente na saga Next Dimension, Seiya está sem consciência devido ter sido atingido no coração pela espada amaldiçoada de Hades. Porém, tudo indica que quando recobrar sua consciência, Seiya irá superar ainda mais obstáculos. Um vislumbre do que pode acontecer é mostrado no filme Prólogo do Céu. Mesmo sem conseguir queimar o seu cosmo, Seiya ainda consegue se equiparar com o poder de um anjo, e o que o diferencia ainda mais é a sua resistência. Mesmo perdendo os primeiros confrontos contra Toma, o anjo ainda não conseguia matar o Seiya. Porém, depois de recuperar seu cosmo, o Cavaleiro de Pégaso causa medo tanto em Toma quanto em Artemis. Seiya é o mais destemido Cavaleiro de Atena e poderá confrontar os deuses na próxima saga, depois de Next Dimension. Levando em conta também as outras sagas em que Seiya aparece, temos a saga Episódio G Assassino, onde Seiya não está em uma das suas melhores fases, mas mesmo com a marca de Hades, ele ainda podia despertar sua armadura de Pégaso e ainda fazê-la ficar completamente dourada, mostrando assim que o Cavaleiro de Pégaso ainda é uma anomalia, sendo capaz de criar momentos impensáveis e inesperados. Na saga Episódio G Requiem, onde Seiya está bem mais velho, com mais de 30 anos de idade, ele já era considerado o Cavaleiro de Sagitário, porém o deus primordial dos mares, chamado Pontos, junto de outros deuses primordiais e os Ciclopes, apaga do céu todas as constelações. Com isso, as armaduras de ouro e os cavaleiros desaparecem e apenas sobra Seiya e a armadura de Pégaso. Seiya luta contra vários ciclopes sozinho, e na luta contra Arges, que é o líder dos ciclopes, Seiya consegue a ajuda de vários cavaleiros de ouro de diversas dimensões diferentes. Nessa ocasião, cada cavaleiro de ouro envia uma parte de sua armadura para Seiya, que cria uma armadura de ouro Sinápse, que seria a armadura dourada suprema, também conhecida como a armadura Quimera. Curiosidade número 3, por esse Pégaso você não esperava. Como o terceiro Pégaso mais poderoso desse vídeo, eu trago para a surpresa de alguns, o Cavaleiro Koga de Pégaso. Isso mesmo, meus amigos, apesar de Koga não ser o meu personagem favorito, devemos entender que esse Pégaso também fez grandes coisas e conseguiu alcançar outros patamares de poder. Koga de Pégaso, quando era apenas um bebê, absorveu em seu corpo um cosmo de trevas gigantesco. Sendo criado por Saori, Shina e Tatsumi, Koga de longe é o Pégaso menos carismático e também o único que não queria se tornar um cavaleiro. Afinal, ele não tinha objetivos no início da história. Koga apenas vai atrás de se aperfeiçoar após ver Saori ser sequestrada por Marte. Koga, no decorrer de sua jornada, faz grandes amizades e conhece poderosos cavaleiros que vieram de outras gerações. No decorrer da história, Koga enfrenta alguns desafios e em determinado momento durante o final da Batalha nas 12 Casas, Koga desperta seu cosmo de trevas momentaneamente, mostrando que ele era capaz até mesmo de superar um dos 4 reis celestiais, além de Amor de Peixes. Porém, após Koga derrotar Marte com a ajuda de Eden de Orion, ele acaba absorvendo o poder do deus da guerra. Isso acontece porque Medeia, a esposa de Marte, drena o cosmo das trevas do deus derrotado, e seu irmão Amor de Peixes coloca o cosmo das trevas em Koga, sendo esse momento onde o garoto desperta Apsu, o deus das trevas. Koga vai de protagonista a vilão mais poderoso na primeira temporada de Cavaleiros do Zodíaco Ômega, e para salvá-lo foi preciso que Seiya de Sagitário o enfrentasse. O Cavaleiro de Sagitário conta com a ajuda de Yuna de Águia. Após Koga voltar ao normal, ele é separado de Apsu e com a ajuda da armadura de Sagitário consegue vencê-lo. Na segunda temporada, Koga também desperta o poderoso Cosmo Ômega, um cosmo que vai além do sétimo sentido e é o cosmo mais poderoso dessa saga, sendo comparado com poderes divinos.
A grande batalha final acontece contra o deus Saturno, e apesar de já ter despertado a armadura ômega de Pégaso, Koga e os seus amigos são derrotados pelo deus Saturno. Ele então desperta a última versão da armadura ômega de Pégaso, sendo uma armadura de Pégaso dourada materializada com o cosmo de todos os cavaleiros sobreviventes. Koga junta o poder do cosmo de seus amigos e de Atena ao seu próprio cosmo, superando assim Saturno. Por toda essa evolução em sua história e níveis de poder insanos, acredito que Koga mereça estar aqui nesta lista. Curiosidade número 4, cadê o tema? Apesar do tema de Pégaso ser um personagem muito querido pelos fãs, o Cavaleiro de Bronze não tem tantos feitos grandiosos quanto esses 3 outros. Na saga The Lost Canvas, tema de Pégaso se destaca entre os Cavaleiros de Bronze de sua época, porém ele não tem feitos tão grandiosos que o tornam um destaque entre as gerações de Cavaleiros de Pégaso. Tema conseguiu derrotar o deus do sonho Morfeu, que acessou por engano a alma do Pégaso. Posteriormente, a armadura divina só vai ser desperta definitivamente após a mãe de Tema, chamada Pártita de Coruja, puxar para fora de seu corpo a alma de Pégaso. Mesmo após isso, Tema não protagoniza grandes embates, até mesmo na luta final contra Alone e Hades, Xion de Ares rouba a cena, ao invocar as almas dos 12 Cavaleiros de Ouro e expulsar a alma de Hades do corpo de Alone. The Lost Canvas, sem dúvidas, possui uma grande história, porém Tema de Pégaso é um protagonista que apenas vivencia momentos de outros grandes guerreiros. Apesar de acompanharmos a sua história, os grandes cavaleiros da Guerra Santa do século XVIII, na verdade, são os Cavaleiros de Ouro. Por isso a história de Tema fica apagada se comparada com a história dos outros Pégasos. Gostaram das curiosidades sobre os Cavaleiros de Pégaso mais poderosos? Comente aí pra eu saber e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?